Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Muito bom! Excelente! Embora Shu Venkin estivesse sorrindo, o tom de sua voz era tão gélido quanto o inverno. Naquele momento, até um idiota perceberia que Shu Venkin estava furioso. Como a conversa ocorrerá por telefone, ninguém além do próprio Shu Venkin ouvirá o que seu guarda-costas dissera. No entanto, pelas palavras que Shu Venkin pronunciara, as pessoas ao seu redor entenderam que alguém fizera algo para irritá-lo profundamente. Quando se tratava de expulsar um convidado, nem Shen Wu nem Zhao Zhenhua teriam coragem de fazê-lo, pois seria o mesmo que dar um tapa na cara de Shu Venkin. Todos valorizavam seu prestígio. Se alguém ousasse humilhar Shu Venkin dessa forma, não deveria esperar que ele reagisse com um sorriso. Naquele instante, Zhao Zhenhua, Shen Wu e todos os demais começaram a sentir pena da pessoa que provocara a ira de Shu Venkin. Era como cutucar um leão em sua própria toca, um ato verdadeiramente suicida. No entanto, também estavam curiosos para saber quem seria a pessoa audaz o suficiente para expulsar um convidado. Queriam descobrir quem era esse indivíduo tão corajoso. Ryokai, vem aqui. Shu Venkin olhou para Ryokai, que estava parado ao lado, completamente alheio à situação. Confuso, Ryokai pensou que Shu Venkin tinha ordens para lhe dar, sem perceber que a frieza em seu olhar era direcionada a ele. Dê-se e convide aquela pessoa para subir. Se ele não quiser vir, você também não precisa voltar, disse Shu Venkin com frieza. Reitor, isso. Ryokai estava totalmente perdido sobre o significado das palavras de Shu Venkin. Você entenderá quando descer. Shu Venkin lançou um olhar ao guarda-costas ao seu lado, que imediatamente entendeu a intenção. Sem hesitar, agarrou Ryokai e o arrastou em direção ao elevador. Reitor Shu, deve haver algum mal-entendido. Eu nunca faria algo assim. Ryokai gritou em pânico, a gordura de seu corpo tremendo. Mesmo que tivesse 100 vidas, ele nunca ousaria expulsar um convidado. Era apenas um estudante da Universidade de Jinhai, e nenhum dos convidados era alguém que ele pudesse ofender. Se tivesse que nomear alguém que realmente expulsara, a única pessoa que vinha à mente era Shifeng. No entanto, Shifeng era apenas um estudante insignificante, sem qualquer relevância. Ele nem sequer era um convidado. Por mais que Ryokai pensasse, não conseguia relacioná-lo à situação. Esse jovem tem muita coragem, comentou Zhao Zhenhua em um tom ambíguo. Não se sabia se estava elogiando ou criticando Ryokai, mas todos concordavam com suas palavras. Os espectadores percebiam claramente que o incidente fora causado por Ryokai. Aquilo os chocara profundamente. Ryokai era apenas o presidente do conselho estudantil, uma figura insignificante, mas ousara abusar do pouco poder que tinha. Se não resolvesse a situação perfeitamente, sua única opção seria fugir da cidade de Jinhai. Caso contrário, seu fim seria trágico. Enquanto isso, o local de recrutamento da Asa Zero tornará-se o ponto mais chamativo da rua. Sem perceber, Shifeng já recrutara vários novos membros para sua guilda, incluindo até algumas oficinas conhecidas da cidade de Jinhai. Os membros dessas oficinas eram relativamente habilidosos, mas, sem um especialista de alto nível para liderá-los, tinham dificuldade em obter bons equipamentos no domínio de Deus. A razão era simples, a maioria dos equipamentos de alta qualidade só podia ser obtida em masmorras, enquanto uma minoria vinha de chefes de campo. No entanto, para uma oficina sem guilda, chefes de campo eram um sonho inatingível. Isso fazia com que essas oficinas tivessem dificuldade em ganhar dinheiro no domínio de Deus. Por isso, muitas desejavam se juntar a uma guilda, especialmente uma poderosa. Com um especialista de elite guiando-os, explorar masmorras se tornaria muito mais fácil. Além disso, em vez de tentar aprender sozinhos, poderiam evoluir muito mais rápido aprendendo técnicas com esses especialistas. Nesse cenário, a Asa Zero era, sem dúvida, a melhor opção disponível na cidade de Jinhai. Atualmente, nenhuma guilda na cidade havia se tornado oficialmente uma guilda avaliada. No passado, se Shadow não tivesse gasto uma fortuna para absorver várias oficinas e recrutar membros promissores, jamais teria se tornado uma guilda de terceira classe tão rapidamente. Sem isso, teria perdido a competição pela cidade do Rio Branco. Essa era a brutalidade de domínio de Deus. Os 5 generais demônios ainda não apareceram. Será que não estão interessados em entrar para a Asa Zero? Shifeng já entrevistara centenas de pessoas, mas nenhuma delas era um dos 5 generais. No passado, esses 5 eram os maiores especialistas de Shadow. Se seu crescimento não tivesse sido limitado pela própria guilda, poderiam ter alcançado a classe nível 4 ou superior. Eles também desempenharam um papel indispensável na conquista das 10 cidades-estado. Pode-se dizer que o principal objetivo de Shifeng ao participar deste festa da Irmandade era recrutá-los. Não me diga que estão com medo de fazer a entrevista? Shifeng considerou essa possibilidade. Afinal, no momento, os 5 generais demônios eram figuras obscuras, meros desconhecidos no domínio de Deus.
Se achassem que não seriam aceitos na Asa Zero, evitariam a entrevista para não sofrer humilhação. Pensando nisso, Xifeng ficou preocupado. Era possível que os 5 já estivessem no evento, mas ele não tinha como entrar no local principal. Então, como recrutá-los? Enquanto refletia sobre isso, Rei Youkai se aproximou. Por que é você? Rei Youkai ficou pasmo ao descobrir que a pessoa que deveria convidar era Xifeng. Em sua mente, Xifeng era apenas um estudante comum. A diferença de status entre ele e Shu Venqin era abismal, tornando impossível que Shu Venqin tivesse convidado Xifeng pessoalmente. No entanto, o impossível acontecerá. Xifeng olhou para Rei Youkai, com um sorriso, perguntou. Presidente He, o que o traz aqui? Não me diga que veio me expulsar desta rua também? Isso é um mal-entendido, um grande mal-entendido. Colega Xifeng, como eu ousaria expulsá-lo? Foi tudo um erro do sistema. Sua informação não foi registrada corretamente, mas agora está tudo resolvido. O colega Xifeng pode participar do Festa da Irmandade. Rei Youkai sorriu de forma submissa. Presidente He, sou uma pessoa muito medrosa. Antes, você mesmo disse que, se eu colocasse um pé no hotel, me expulsaria imediatamente. Não me atrevo a provocar alguém como o senhor. Estou bem aqui. Se não tem mais nada a dizer, por favor, volte ao seu evento. Estou ocupado. Xifeng desviou o olhar. As palavras de Xifeng deixaram Rei Youkai pálido. Até um idiota entenderia a mensagem. Você me expulsou sem hesitar, e agora quer me convidar de volta? Acha que vou aceitar? Rei Youkai queria gritar sim. Ele era apenas um presidente do conselho estudantil. Se não resolvesse a situação, seu futuro estaria arruinado. E, considerando a influência de Shu Venqin, ele nem ousava pensar em ter um futuro. Sentindo o olhar gelado do guarda-costas de Shu Venqin, Rei Youkai tremeu de medo. Então, fez algo que chocou até Xifeng. Ajoelhou-se diante dele, abraçou sua perna e chorou como uma criança. Colega Xifeng. Não. Irmão Feng. Eu errei. Tenho olhos, mas não reconheci o Monte Tai. Mereço morrer. Como pude ser tão cego a ponto de ouvir as palavras daquele bastardo, Ling Feilong? Irmão Feng, me perdoe. Bata em mim, se quiser. Mas, por favor, vá comigo. Xifeng e todos ao redor ficaram atonitos. Esse cara realmente acha que a vergonha não tem poder sobre ele? Como esperado, foi Ling Feilong quem arquitetou tudo nos bastidores. Na verdade, Xifeng não dava a mínima para um personagem insignificante como Rei Youkai. Ele só queria descobrir quem estava tentando causar problemas para ele. Agora que confirmara que era Ling Feilong, Rei Youkai não tinha mais utilidade. Muito bem, guarde suas lágrimas de crocodilo. Eu subirei com você. Mas com uma condição, você repetirá tudo o que disse agora para o reitor Shu. Caso contrário, reze pelo seu futuro. Xifeng chutou Rei Youkai para longe com frieza. Como você pode fazer isso comigo? Instantaneamente, Rei Youkai recuperou o sorriso, como se a cena vergonhosa de minutos atrás nunca tivesse acontecido. No entanto, havia um traço de ódio escondido em seu olhar ao encarar Xifeng. Ele já havia humilhado Shu Venqin. Se contasse a verdade, estaria adicionando Ling Feilong à lista de pessoas que ofendera. E, pior, Ling Feilong era apoiado por Zhao Jianyue, uma figura ainda mais temível. Mesmo que Shu Venqin o perdoasse, Ling Feilong e Zhao Jianyue certamente não o deixariam escapar. Um lobo à frente, um tigre atrás, mesmo que sobrevivesse, seu futuro estaria arruinado. Xifeng era cruel demais por exigir isso dele. Por que não posso? Só estou pedindo a verdade. Agora, decida-se. Xifeng sorriu calmamente, ignorando o olhar venenoso de Rei Youkai. O que vai, volta. Após ponderar, Rei Youkai respirou fundo e tomou sua decisão. Olhou para Xifeng com um brilho maligno nos olhos e disse. Eu aceito sua exigência, mas com uma condição, você deve me permitir entrar para a Asa Zero. Parece que ainda não entendeu sua situação. Quer negociar comigo? Então deixe-me esclarecer, você só tem 2 opções agora. Fala ou não fala. Na minha opinião, é melhor dizer a verdade. Pelo menos, ganhará o perdão do reitor Shu. Xifeng ergueu as sobrancelhas. Minha paciência é limitada. Você tem 3 segundos para decidir. Tá bom. Eu falo. Rei Youkai escolheu rapidamente. Comparado a Ling Feilong e Zhao Jianyue, ele temia mais Shu Venqin. Afinal, a influência do reitor era colossal. Pouco depois, Xifeng seguiu Rei Youkai e o guarda-costas de Shu Venqin até o elevador, subindo para o 36º andar. Sua chegada ao local do evento imediatamente atraiu a atenção dos participantes. Devido à fúria de Shu Venqin, muitos já sabiam do incidente envolvendo Xifeng. Estavam curiosos para ver quem merecia um convite pessoal do reitor.
Sob a liderança do guarda-costas, Shi Feng e Ryokai chegaram diante de Shu Venkin. Quando um jovem comum, vestindo um agasalho esportivo preto, apareceu, todos arregalaram os olhos. Observaram Shi Feng atentamente, tentando discernir os segredos por trás de sua aparência simples. Para sua decepção, porém, tanto suas roupas quanto sua aura eram igualmente comuns. Shi Feng? O que você está fazendo aqui? Ling Feilong ficou chocado. Ele planejara usar o evento para fortalecer seus laços com Zhao Zhenhua. Nunca imaginara que Shi Feng conseguiria entrar. A situação fugira completamente do seu controle. Toda regra tem sua exceção, não é mesmo? Shi Feng respondeu com um sorriso. Shi Feng, que bom que você veio. Eu ia descer para te procurar, mas agora não preciso mais. Zhao Roxi exclamou animada ao vê-lo. Se não fosse Zhao Zhenhua segurando-a, ela já teria deixado essa festa chata. Sentado ao lado delas, Zhao Zhenhua ficou sombrio ao ouvir suas palavras. Antes, Zhao Roxi o irritara, insistindo para que Shi Feng fosse permitido. Agora, o plebeu não só não desistira como conseguirá entrar. Eu não ordenei que o barressem lá embaixo? Como ele entrou? Zhao Zhenhua estava confuso, sem perceber que Shi Feng era o representante da Asa Zero convidado por Shu Venkin. Jovem, venha sentar aqui. Este velho se chama Shu Venkin, reitor da Universidade de Jinhai. Shu Venkin levantou-se e apresentou-se formalmente. Shi Feng, aluno do 4º ano da Jinhai, respondeu Shi Feng suavemente. Você é aluno da nossa universidade? Realmente, os jovens superarão os antigos. Tão jovem e já está no meio da gerência da Asa Zero. Shu Venkin pareceu surpreso. Ele não acreditava que Shi Feng ocupasse uma posição alta na guilda, mas sabia que apenas gerentes intermediários ou superiores tinham direito a recrutar membros. Para um estudante, isso já era uma grande conquista. A atitude amigável e os elogios de Shu Venkin deixaram Shen Wu e Zhao Zhenhua perplexos. Nunca haviam visto o reitor elogiar um jovem tão calorosamente, especialmente alguém aparentemente comum como Shi Feng. Até mesmo Zhang Wei, o aluno mais promissor da universidade, só receberá um nada mal dele. Embora impressionados com o fato de Shi Feng ser um gerente intermediário, isso não justificava tanto elogio. Shu Venkin era uma figura extremamente influente em Jinhai. No entanto, Shu Venkin via potencial em Shi Feng. Sua calma, incomum para alguém de sua idade, chamara sua atenção. Apenas alguém com vasta experiência de vida poderia ter tal temperamento. O reitor exagera, Shi Feng riu modestamente. Após trocarem algumas palavras, Shu Venkin voltou seu olhar para Ryokai, que tremia no canto. Fale. O que aconteceu? Exigiu Shu Venkin, sua voz suave mas carregada de autoridade. Amedrontado, Ryokai não ousou esconder nada. Foi o Ling Feilong. Ele me ordenou não registrar Shi Feng no evento porque não queria vê-lo perto da colega Zhao Roxi. Ryokai apontou para Ling Feilong, denunciando sem pudor. Todos os olhos se voltaram para Ling Feilong, que sentiu uma pressão esmagadora. Ele estava encurralado. Qualquer palavra sua poderia piorar as coisas. Nunca imaginara que Shi Feng tivesse o apoio da Asa Zero. Já que não tem nada a dizer em sua defesa, então retire-se. A festa da Irmandade Jinhai não é lugar para você. A voz de Shu Venkin era fria como gelo. 2 guarda-costas robustos se aproximaram de Ling Feilong, prontos para expulsá-lo. Elder Shu, um momento, Zhao Zhenhua interveio subitamente. Ao seu lado estavam Lan Ailong e Zhang Wei, 2 dos maiores acionistas da Shadow. A voz grave de Zhao Zhenhua subitamente silenciou o salão festivo, antes animado e esplêndido. Todos sabiam que, uma vez que Shu Venkin tomasse uma decisão, ninguém deveria interferir. No entanto, Zhao Zhenhua ousou desafiar essa regra. O ambiente ficou tenso como um campo minado, onde um passo em falso poderia desencadear uma explosão. Em resposta, Shu Venkin não disse uma palavra. Apenas ergueu a mão, impedindo os guarda-costas de arrastarem Ling Feilong para fora. Então, fixou os olhos em Zhao Zhenhua, exigindo uma explicação. Zhao Zhenhua era um dos principais patrocinadores da festa da Irmandade Jinhai e diretor do Grupo Zhao, um grande conglomerado em Jinhai. Portanto, Shu Venkin não podia simplesmente ignorá-lo. Elder Shu, fui eu quem permitiu que Ling Feilong barrasse Shi Feng. E acredito que não errei nessa decisão. Por favor, não o puna. Zhao Zhenhua sorriu, acrescentando, meu motivo é simples, não quero que ele continue se aproximando de Roxi. Espero que compreenda. Tio, já disse que não é o que você pensa. Zhao Roxi protestou, suas sobrancelhas finas franzindo-se. Percebendo a dinâmica entre tio e sobrinha, Shu Venkin, experiente, entendeu o cerne da questão. Ele riu e disse. A juventude tem seus encantos. Já que é um assunto entre jovens, não interferirei. Ling Feilong soltou um suspiro de alívio. Ser expulso arruinaria sua reputação.
Felizmente, Zhao Zhenyu interveio. Ele lançou um olhar provocativo a Xi Feng, como se dissesse, pode ter impressionado o Elder Shu, mas no final, eu saí ileso. Xi Feng apenas encolheu os ombros, ignorando. Seu único objetivo ao subir era encontrar os 5 generais demônios. Ling Feilong podia fazer o que quisesse, mas, se ousasse provocá-lo novamente, Xi Feng não hesitaria em retaliar. Foi então que Lan Ailon, elegante e charmoso, trocou um olhar com Zhang Luofei, que estava ao seu lado. Colega Xi Feng, um momento. Zhang Luofei adiantou-se, aproximando-se de Xi Feng. Há tempos desejo conhecer a Asa Zero. Nunca imaginei que teria essa chance hoje. Ouvi dizer que sua guilda tem muitos especialistas, cada um com habilidades extraordinárias. Como gerente intermediário, você certamente é habilidoso. Gostaria de trocar alguns golpes consigo, como entretenimento para o evento. O que acha? A sugestão de Zhang Luofei fez os olhos de Shu Venkins, Zhao Zhenhua, Shen Wu e outros brilharem. Parecia uma boa ideia, mas mantiveram-se em silêncio. Era uma questão da nova geração, e os mais velhos não deveriam se intrometer. Zhao Zhenhua, em particular, estava ansioso pela competição. Ele sabia o quão impressionante Zhang Luofei era. Até Shen Wu, um mestre em artes marciais, o admirava. Em alguns anos, Zhang Luofei seria o campeão de luta de Jinhai. Se Xi Feng fosse humilhado diante de Roshi, talvez ela percebesse a diferença abissal entre eles e desistisse dele. Isso vai ser uma competição de artes marciais? Incrível! Ver o campeão de Jinhai enfrentar um expert da Asa Zero? Valeu cada centavo do ingresso. A empolgação tomou conta do salão. Colega Xi Feng, veja como todos estão animados. Seria uma pena decepcioná-los, não? Lan Ailon riu, acrescentando, mas fique tranquilo, é apenas um amistoso. Queremos apenas animar a festa. Sou também um dos diretores da Shadow e, diante de uma guilda poderosa como a Asa Zero, sempre quis aprender algo. Quero entender a diferença entre nós, para tornar a Shadow uma guilda à altura. Espero que não recuse. Lan Ailon, astuto, manipulou as palavras habilmente. Transformou um simples duelo em uma batalha simbólica entre Shadow e Asa Zero. Seu objetivo era claro, usar Xi Feng para elevar o status da Shadow. Originalmente, a Shadow deveria ser a protagonista do evento, mas Xi Feng roubara a cena. A Asa Zero agora ocupava o centro das atenções, recrutando vários talentos promissores. Lan Ailon e Zhang Luofei não podiam tolerar isso. Decidiram usar Xi Feng como degrau para superar a fama da Asa Zero. Mas os planos de Lan Ailon iam além. Ele pretendia divulgar a derrota de Xi Feng, mostrando ao mundo que um expert da Asa Zero foi humilhado por um jogador da Shadow. Assim, a reputação das duas guildas se equipararia. Quanto a Xi Feng, certamente seria expulso da Asa Zero por ter virado piada. Era a vingança de Lan Ailon por ter seu momento roubado. E, com a plateia empolgada gritando o nome de Xi Feng, recusar seria difícil. Como podem propor isso? Zhao Roshi protestou. Xi Feng é um expert em jogos, não em lutas reais. Qual seria o sentido? Muitos perceberam o ponto, ser bom no jogo não significava ser bom em combate físico. Mesmo que Zhang Luofei vencesse, não provaria nada sobre o desempenho dele no domínio de Deus. Colegas ao Roshi, você brinca. Domínio de Deus é um jogo de realidade virtual, extremamente realista. Quem já lutou no jogo sabe, ser bom na vida real não garante habilidade no jogo, mas o inverso é verdadeiro. Se alguém é excelente no jogo, é porque domina os princípios do combate. Lan Ailon sorriu, confiante. Além disso, Xi Feng já derrotou Zhou Yu, o terceiro colocado no torneio de luta de Jinhai. Seria um desperdício não aproveitarmos essa oportunidade. O quê? Zhou Yu foi derrotado por ele? Não é à toa que se tornou gerente da Asa Zero. Realmente, a guilda é impressionante. A revelação chocou a todos, aumentando a expectativa pelo duelo. Parece que subestimei os jovens. Shu Venkin comentou, impressionado. Alguém tão habilidoso, mas tão humilde. Raro. Com esse temperamento, seu futuro será brilhante. Diretor Zhao, suas exigências não são altas demais? Deixe os jovens resolverem seus próprios assuntos. Não pode ser verdade. Ele derrotou Zhou Yu com esse físico? Zhao Zhenyu olhou para Xi Feng, desconfiado. Ele conhecia o nível do torneio de Jinhai, era por isso que admirava Ling Feilong, que ficará em 9º lugar. Muito bem. Se todos estão tão ansiosos, como poderia recusar? Xi Feng riu. Lan Ailon continuava tão eloquente quanto no passado. Xi Feng o conhecia bem. Ele fora a causa de uma década de seu trabalho ter sido desperdiçada. Originalmente, Xi Feng não pretendia se envolver com Lan Ailon nesta vida, esses problemas pertenciam ao passado. Mas, se Lan Ailon insistisse em provocá-lo, Xi Feng não seria gentil.
Era a chance perfeita para acertar contas. Fim dos capítulos do 253 ao 255. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!